Salve, salve galera que acompanha os pitacos do Papo do Fino, estamos de volta. Nós, da página do Papo do Fino, uma página de podcast de futebol e outros esportes, os podcasts estão voltando, artigos de qualidade. Entra e curte a página do Papo do Fino no Facebook, entra no nosso canal, assiste, dá uma curtida. Esse é o nosso time do Cartola. Não fomos muito bem nessa rodada, mas para quem viu o vídeo da semana passada, nós prometemos o quê? Cartoletas. E está aqui, não chegamos nas 150, temos esse objetivo para essa rodada, porque fizemos algumas apostas, né? E a gente tem que ver, o Cartola ele é muito imprevisível. Você veja, por exemplo, o Flamengo tomar aquela taca, o Vasco começar o jogo já fazendo 2-0 no Sport. Né? A gente tinha apostado no Vanderlei no gol, o Vanderlei não viajou sequer para Porto Alegre. Tivemos que escalar a nossa segunda indicação, que era o Maílson, apostando numa zebra. A gente apostou na zebra e se deu mal. Mas isso acontece. Vamos analisar os jogos. Os jogos do Cartola, eles estão dois jogos atraentes. Nós temos dois jogos atraentes que são Palmeiras e Goiás, apesar do Palmeiras não estar jogando bem. Atlético Mineiro e Ceará. O Atlético Mineiro super ofensivo, o Ceará vem de dois resultados não muito bons. Então são as duas principais apostas. A gente também teria aqui um Curitiba e Flamengo, mas o Flamengo ele anda meio temerário, mas tem que desencantar, né? São dois times que estão zerados ainda, alguém vai ter que sair do 0 ponto. Né? Espero que não seja os dois com 0-0 horrível. Os outros jogos são bem equilibrados, né? Você vê aqui Grêmio e Corinthians equilibrado, Vasco e São Paulo. Vasco estreou muito bem ontem, o São Paulo também venceu. Bahia e Red Bull Bragantino, Fluminense e Inter, Atlético Goianiense surpreendente contra o Sport, que ganhou a primeira rodada, mas jogou mal também. Fortaleza e Botafogo, Santos e Paranaense, duelos bem equilibrados. O esquema a gente vai manter o 4-3-3, mesmo com uma rodada ruim para os meias, né? Mas vamos manter. Qual o critério para essa rodada? Não esquecer, no Cartola ele é muito imprevisível, a gente tem que lembrar disso. Técnico que poupa, jogador que se machuca na hora do jogo, né? O Vitor Bueno do São Paulo, por exemplo, se machucou instantes antes do jogo. O Renato Gaúcho decidiu não levar os principais jogadores para o Ceará, poupando não sei de quê. Mas enfim, a gente tem que contar com esse imprevisível, por isso que a gente manda um time titular e um reserva para vocês. Para a terceira rodada, para acumular cartoletas, média de pontos baixa, preço o mais em conta possível e desvalorizando ou pouca valorização na última rodada. Então o que a gente vai fazer? O técnico já apareceu na sua cara, Rogério Ceni, e vamos indicar para uma segunda opção Domenech Torrente. Agora, na terceira rodada, que também é por média, a gente tem que pensar num detalhe. A gente tem que pensar que ele tem que ter um potencial para ir bem na rodada. Né? Porque você pode pegar, o Marcelo Rangel foi bem mal nas duas primeiras rodadas, se ele for bem, 74 centavos de cartoleta, vou pegar ele. Não, não adianta. Por quê? Porque ele é média negativa, ele vai ter que subir muito para sair do negativo. Então vai complicar, não adianta muita coisa. Goleiro a gente vai indicar o Rafael do Atlético Mineiro. Aqui a média baixa, deu uma desvalorizada, ele é relativamente em conta, também apostando que ele faça saldo. Tenha pelo menos os 5 pontos do saldo aqui, porque o Ceará talvez não faça gols no Atlético Mineiro, apesar da alta ofensividade do Atlético Mineiro, a gente pode apostar que o Ceará não machuque muito. E vamos indicar, além do Rafael, o Felipe Alves, pelos critérios e pela valorização, que o preço dele é muito baixo, e pega o Botafogo do Rio, que não é nenhuma maravilha. Para as laterais, nós vamos colocar no time Felipe Luiz e Marcos Rocha. Felipe Luiz pelos critérios e pela questão que o Flamengo vão apostar que o Flamengo precisa desencantar. E o Marcos Rocha pela questão da valorização. Fez uma média muito baixa no primeiro jogo. Provavelmente existe a possibilidade do Palmeiras não levar gols, porque o Palmeiras, o ponto mais positivo dele é o sistema defensivo. Não é tão barato assim, mas ele é um bom jogador que de vez em quando dá algumas assistências. Nós vamos indicar para um time reserva uma segunda opção, Orejuela, questão da valorização também, possibilidade de não tomar gols. E o Matias Vinha,
na mesma linha de raciocínio aí. Agora nós vamos para a zaga, né? O que nós vamos trabalhar na zaga? Na zaga nós vamos pensar também em pontuação, pensar em times que achamos que não vão levar os gols. Então nós vamos de Hever, certo? Bem dentro dos critérios, relativamente em conta em relação ao preço. E vamos no mais caro do Cartola, que também não está nenhum absurdo, né? Num dos, né, mais caros do Cartola, que é o Pedro Jeromel. Ele fez uma primeira rodada boa, mas nós vamos apostar no alto poder de desarme dele, né? O Pedro Jeromel desarma muito. Você pode ver aqui no primeiro jogo foram 5 desarmes. Então aqui nós vamos apostar na pontuação, tá? Mesmo sendo um jogador relativamente caro. Os reservas que nós vamos indicar para vocês são o Paulão do Fortaleza, aqui, né, pelos critérios deve valorizar, e do Flamengo, Léo Pereira, idem, né, bem em conta o Léo Pereira. Agora a gente vai para o meio campo. O meio campo é o setor um pouco mais complicado e nós vamos continuar apostando no Everton Ribeiro. Tá? Vamos continuar apostando no Everton Ribeiro. Vamos levar aqui o Everton Ribeiro para o time. O Arrascaeta é muito caro, né? Porque o Arrascaeta, apesar que o Arrascaeta ele parece meio insatisfeito com o Torrente. Vamos também de Nenê, apostando que o Fluminense, jogando em casa, consiga fazer alguma coisa, e a maioria das bolas, inclusive, passam pelo Nenê. E vamos apostar no Matheus Jesus aqui, né? Ele tem um potencial de chegada para frente, os critérios de valorização muito bom, ele tem um potencial de chegada à frente muito grande. No caso das indicações, nós vamos indicar o Daniel do Bahia, que é bem em conta, os critérios de valorização ele manda muito bem. Nós vamos indicar o Carlos Sanches do Santos e o Andrei do Vasco. Aí o Carlos Sanches aqui não foi bem nas primeiras rodadas, o Carlos Sanches perdeu até pênalti, né, se ele for desencantar. E o Andrei, que ontem no Sport bateu mais do que bengala de cego, pelo amor de Deus. Vamos fechar o time no ataque. E um ataque nós vamos apostar muito também em pontuação. O Soteldo muito pela valorização, mas naquela esperança dele meter sempre uma caixa, né? Ou pelo menos uma assistência, porque ele chega muito no fundo. Nós vamos insistir, vamos colocar primeiro aqui o Keno, né? Não está tão barato, mas como desvalorizou ficou mais em conta e a média dele é baixa, tende a mudar e está devendo, está sendo cobrado inclusive, tem que chegar lá. E vamos insistir no Gabigol, porque ele tem que sair dessa seca, né? O ideal, vou colocar aqui o Gabigol de capitão, vou apostar nele saindo da seca e assim, as pedidas da defesa são boas para capitão porque a gente apostou em não tomar gol. Então o Jeromel, que desarma muito, também seria uma boa pedida de capitão. Quem que a gente vai indicar aqui para as reservas, né, deles? Algumas opções boas também de pontuação e opção de valorização. Então a gente vai pegar o Caio Jorge dos Santos. Menino novo, tem se mostrado bem voluntarioso, o Caio Jorge. Para quem assistiu o Sport Vasco, esse Cano fez um primeiro tempo muito bom, o menino se movimenta demais, ele dá trabalho em campo. E apostando em pontuação, que dá para meter as 2 caixas na próxima rodada, Luiz Adriano. Então assim, a gente procurou ser versátil, né, e colocar a máxima valorização possível, sem esquecer que a gente precisa também, né, pontuar. Então tá aí o time completo que a gente escalou para essa rodada: Rafael, Felipe Luiz, Marcos Rocha, Hever e Jeromel, Everton Ribeiro, Nenê, Matheus Jesus, Soteldo, Keno e Gabriel de capitão, sendo que o Jeromel é uma ótima pedida para capitão também, viu? O técnico Rogério Ceni. A nossa escalação reserva ficou Felipe Alves, Vinho, Orejuela, Paulão e Léo Pereira, Andrei, Carlos Sanches, Daniel do Bahia, Luiz Adriano, Caio Jorge e Cano com Domenech Torrente de técnico. Então tá aí.
Quem quiser entrar ainda na Liga Pitacos do Papo do Fino, vai lá, procura a Liga, faz o convite. Você ganhando a Liga, você pode ser o comentarista da próxima rodada. Pode ser o comentarista da rodada do Brasileirão. Segue o Papo do Fino no Instagram e vai lá curtir o Papo do Fino no Facebook, que tem artigos muito bons. Então, vamos apostar numa rodada excelente, hein, galera? Estamos com intenção de pontuar bem e ganhar cartoletas, né? Ainda não dá para pensar em mitar. Mitar é na quarta rodada em diante. Agora vamos ganhar cartoleta, mas pensando em pontuar bem. É isso aí. Um abraço e até a próxima.